O Senhor Jesus, Ele sempre tem prazer em nos abençoar. Ele sempre quer dar atenção à nossa vontade. E a vontade de Deus é sempre cumprir aquilo que Ele também tem desejo que o nosso coração almeje de acordo com a vontade dEle. Mas, muitas vezes nós estamos vivendo somente a vontade permissiva, que é Deus permite você fazer, mas não significa que Ele concorde e aprova o que você está fazendo. Aqui na leitura do livro de 1 Samuel, capítulo 8, começando do versículo 1, quero, se Deus permitir, chegar até o versículo 22, tem bastante versículo para ler, eu quero que você consiga, a própria história, a narrativa bíblica, já nos dá o endereço do que estava acontecendo com aquele povo. É notório que às vezes nós, por deixar o nosso coração, muitas vezes, estar olhando para fora da nossa janela, para fora da nossa redoma, por fora daquilo que não é para onde nossos olhos devem estar, até há um dito popular que diz, né? A grama dos outros, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a sua. Você pode plantar no mesmo dia que ele plantar, sempre a impressão que se dá que aquilo que o outro tem, ou que o outro está fazendo é sempre melhor do que o que você está fazendo ou o que você tem. E chega um momento que Deus, ele escuta uma palavra vinda de Samuel, Samuel vai recorrer a Deus, porque o povo estava dando atenção às terras, aos povos, às nações estranhas, às nações que não eram o povo de Deus, não eram nações permitidas, nascidas de Deus, foram nações constituídas de pecados, nascidas de eventos, infelizmente, de pecados cometidos que nasceram então sociedades totalmente deturpadas, que não era este o projeto principal de Deus. Veja que a queda do homem deu-se pela desobediência. A desobediência do homem a Deus, houve então uma queda. Então essa queda humana fez então com que estes pecados, eles juntando-se seus pecados, como diz a Bíblia, juntando-se pecado a pecado para poder pecar contra Deus, com a intenção de agirem contra Deus, eles faziam dessa forma e viviam do jeito que eles achavam melhor. E criando deuses para si mesmo, criando imagens de escultura, criando para eles uma forma de cultura, de sociedade, a qual Deus não queria que fosse feita. Deus não havia permitido. Nós conseguimos ver isso muito claramente na Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11. A Bíblia fala que na Torre de Babel Deus deu uma ordem, dizendo, gente, eu quero que vocês se espalhem pela terra, que vocês tenham filhos e filhos e filhos, e vão trabalhar, vão possuir a terra, vão construir uma sociedade. Eu estou dando a terra para vocês, estou dando a liberdade de você plantar e colher, mas vocês devem espalhar-se sobre essa terra. Vocês devem levar a minha palavra, espalhar-se na terra. Só que eles quiseram constituir para eles uma terra, aliás, um prédio que chegasse até o céu, com a intenção de eles não se espalharem, de eles viverem sempre do jeitinho deles, do jeito que eles queriam. E quando Deus viu aquilo, aí houve então a separação das línguas. Até então todos falavam a mesma língua. Então houve a separação das línguas, ninguém entendia mais ninguém, e aí então foram dispersos. Veja que sempre Deus dá a direção, mas o homem não quer andar na direção. É sempre do contra, a pessoa nunca fica a favor do que é certo, do que é aquilo que Deus quer. Ela prefere ser uma pessoa maligna, prefere ser uma pessoa maldosa, que tem a intenção de derrubar, de matar, de destruir, como diz a Bíblia, João 10:10. O diabo, o inimigo da fé, quer matar, roubar e destruir. Veja que esses são princípios de Satanás, mas se esse sentimento maligno está no coração do ser humano, ele também age da mesma forma que o diabo. Como diz a Bíblia, o diabo é pai da mentira. E eu brinco com as pessoas dizendo, se o diabo é pai da mentira, o mentiroso, o enganador, ele também torna-se mulher do diabo. É a mulher do diabo, porque se o diabo é o pai, quem mente é a mãe. Então a gente tem que ter um cuidado para não sair da vontade de Deus e viver só a vontade permissiva. Vontade permissiva faz o que você quiser, mesmo sabendo da consequência que terá. Você pode fazer o que você quiser, mas há um problema e Deus quer me alertar a mim e a você nesse dia, tá bom? Diz assim o versículo 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos
por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, o nome do seu segundo filho Abias, e foram juízes em Berseba, em uma localidade onde estava ali o povo de Deus. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos de seu pai Samuel, antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, todos os anciãos de Israel, as pessoas mais velhas, os mais renomados, se congregaram, se uniram e vieram a Samuel até Ramá e disseram para Samuel: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Vamos lá. Então chega o momento que quando o Samuel ele é avisado, vem algumas pessoas que estavam em Berseba, que viram os filhos de Samuel, Joel e Abias, dois homens que não tiveram temor de andar nos ensinamentos de seu pai Samuel. Samuel, homem de Deus, nascido de Deus, nazireu de Deus. Um homem que você deve se lembrar de sua mãe, o voto que ela fez, falando: Deus, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele no teu altar para viver para ti. Este homem nasceu por Deus. Deus queria este homem como profeta. E quando então, agora já na sua idade avançada, já numa certa idade da sua vida, ele deixou seus filhos então sendo como sucessores numa região menor. Numa região menor, eles em Berseba, onde eles estavam trabalhando, e ali então trabalhando como juízes, coordenando, dando ali sentenças. Só que as sentenças e as direções que vinham de Abias e de Joel eram totalmente equivocadas e diferentes das direções dadas de Samuel, porque Samuel era homem de Deus. Deus tinha contato direto com o Samuel, porque Samuel ele se consagrava, ele buscava Deus. Até tem um dito popular que as pessoas dizem, né? Filho de peixe, peixinho é. E literalmente o filho do peixe, peixinho é verdade, ele vai ser peixe mesmo. Agora, nem sempre filho de crente, crentinho é. Nem sempre filho de pastor, pastorzinho é. Nem sempre vai ser assim. Às vezes a pessoa vai pela vontade permissiva. Talvez não está descrito dessa forma, mas talvez o profeta permitiu seus filhos continuarem na intenção de que eles moveriam-se, fariam a obra de Deus. Se Deus não chamou, há algumas pessoas que vão vir, vão conhecer o evangelho e depois vão sair escandalizando como os filhos deles fizeram. Os filhos promoveram um escândalo em Israel, em Berseba, e esse escândalo fez com que toda a igreja, toda a congregação, quer dizer, todas as pessoas que eram dessa igreja, vamos aqui parafrasear, essa igreja toda, essa turma de evangélicos, eles escandalizaram-se nos filhos do pastor, que era o Joel e o Abias. O pastor era o profeta Samuel. Olha só o que aconteceu, quando a gente levanta pessoas para fazer a obra de Deus, que Deus não levantou, muitas vezes nós podemos estar trazendo um grande problema, porque tem pessoas que elas vão por obrigação, ela vai obrigada pelo pai, pela mãe a uma igreja. Aí ela conhece a igreja, ela começa a entender das coisas da igreja, conhece, como diz, os bastidores, conhece coisas que muitas vezes ela não está preparada para conhecer, e aí depois torna-se um rebelde, uma pessoa que é aversa às coisas de Deus, e nessa aversão às coisas de Deus, ela começa a promover uma certa rebelião no meio do povo. Vamos pensar o seguinte: Satanás, como diz a Bíblia, né, Lúcifer, anjo de luz, ele que em toda a sua glória, majestade, grandeza que tinha, majestade não, mas na grandeza das pérolas preciosas que estavam, sardônicas, que estavam sobre a sua roupa, suas vestes, mostra que ele era um homem de grandeza. Ele tinha uma grandeza grande, a forma de que ele conduzisse, ele era o regente, aquele que era o maestro daqueles anjos que louvavam a Deus. Só que quando ele se rebelou, ele ficou contra os propósitos de Deus, ficou contra a maneira de Deus conduzir as coisas, ele começou a articular. O que ele fez? Ele articulou na mente e eu digo assim, a pessoa que é articulada, a pessoa que cai nessa articulação, ela muitas vezes ela pensa que está indo no caminho certo. Só que aquela articulação tem uma malícia, porque o que o Satanás queria, o que Lúcifer queria, não era somente agradar os outros anjos, não era isso.
Ele queria simplesmente promover uma rebelião a ponto de se levantar contra Deus. Eu quando lembro destes versículos, desse ensinamento, eu lembro quando eu trabalhei um tempo em obras, e eu lembro que todas as vezes que eu posicionava uma escada para trabalhar, subia para trocar uma lâmpada, subia para fazer alguma coisa, eu lembro que um dos meus encarregados, se eu posicionasse a escada em algum lugar que ficasse longe do local onde eu tinha que trabalhar, ele falava assim, ó, quem trabalha contra Deus não alcança, quem trabalha contra Deus não prospera. Aí aquilo, mesmo não sendo cristão, mesmo não sendo uma pessoa que tem uma fé segundo a palavra, mas é uma grande verdade. Tem gente que trabalha contra Deus e acha que vai ser bem sucedido. Porque, pastor, mas não é Deus que fez, não foi Deus que fez. Quem levantou Samuel não foi Deus? Não foi Deus que fez com que a Ana engravidasse, mesmo sendo estéril, e ela com fé entregou aquela oferta no altar, e essa oferta, quando ele bem jovenzinho, Deus falava Samuel, e Samuel dizia, eis-me aqui, Senhor. Quem que preparou Samuel foi Deus. Só que quando se levanta pessoas para a obra ou para conduzir as coisas de Deus, que não foi Deus que levantou, ela pode ser talvez um grande promissor rebelde que vai promover uma rebelião e vai levar todo mundo junto com ele. Quando a Bíblia diz que a rebeldia que houve no céu, aquela rebelião, Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele disse com todas as letras, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele e a terça parte dos anjos, que os anjos, essa terça parte, não estou aqui dizendo quantidade, mas se era 1.300.000 praticamente de anjos caíram junto com ele. Tudo porque o diabo ficava ali melindrosamente, enganando falsamente, dizendo que estava junto com ele, dizendo que estava querendo ajudá-lo. E aí então se rebelaram contra Deus. Quem se rebela contra Deus, mais cedo ou mais tarde, vai cair. Não tem como uma pessoa agir contra Deus e sair-se bem-sucedida. Aqui, quando levantaram-se os filhos de Samuel para a obra, para serem juízes em Israel, em Berseba, o que aconteceu? A Bíblia diz com clareza, eles não andaram como Samuel. Não adianta muitas vezes você forçar alguém a querer ir para uma igreja ou ser um cristão. Se não for, eu não vivo casado com você mais. Se não for, eu não te dou celular mais. Sabe aquela questão de obrigar a pessoa? Então tem pessoas que foram obrigadas e essas pessoas promoveram rebeldia e promovem até hoje, porque Satanás continua enganando as pessoas até hoje. Satanás continua enganando as pessoas até o dia de hoje, porque muitas pessoas estão assim. Caíram na rebeldia, caíram na falácia, porque notoriamente, quando os anciãos vão até Samuel, o que nós encontramos? Vamos pensar, uma congregação, vamos dizer assim, uma igreja que se uniu e ficou contra as atitudes dos filhos de Samuel, que realmente estavam erradas. Só que para eles, a intenção não era ajudar. Olha que coisa séria. Tem pessoas que ao invés de tentar restaurar o Abias e o Joel, que eram os filhos de Samuel, eles dizem, nós não queremos mais profeta nenhum, nós queremos ser iguais, semelhantes às nações que nós olhamos aí fora. Sabe o que vem ao meu coração? Eles estão dizendo, nós não queremos mais Deus como nosso Senhor. Nós não queremos o profeta Samuel dando pitaco, dizendo que tem... Como assim? Que esse pastorzinho pensa que é para falar o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer? Tem gente que mal sabe que essas palavras que você está dizendo são palavras contra o próprio Senhor. Por quê? Versículo de número 7, voltando para a leitura. Diz assim, versículo 6. Porém, essa palavra pareceu muito má aos olhos de Samuel, quando ouviu os anciãos falando isso. Quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Então ele foi clamar a Deus. E disse o Senhor para Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Veja que coisa séria. O Samuel ficou triste. Poxa, meus filhos, Senhor. Eles que estão à frente do trabalho se levantaram, ficaram em rebeldia contra... Eles viram a rebeldia de meus filhos e não querem mais nem que eu fale mais nada. Eles querem uma nação, eles querem ser uma nação como são os outros povos, eles querem ter um rei.
porque as outras nações e sociedades as quais Deus não tinha criado, Deus não tinha permitido, Deus não queria que fosse daquele jeito. Todo ser humano deveria estar debaixo da mão de Deus, estar debaixo das coordenadas dadas pelo Senhor. Mas cada um procurou criar sua própria doutrina, criar seu próprio jeito de agir, da sua crença em Deus. Eu penso em Deus assim, eu penso em Deus numa força maior, eu penso em Deus como aquela estátua ali, aquele bezerro de ouro, eu penso em Deus como aquela imagem ali, aquela imagem acolá. Veja que eles foram constituindo esses deuses nas nações em volta. E o povo de Israel, que por sua vez sempre guiado por Deus, agora está olhando para essas nações e tendo inveja. Sabe o que é isso, irmãos? Sentimento faccioso se entrou no coração deles. O que é um sentimento faccioso? É uma facção que eles acharam um erro em Samuel, acharam um erro no trabalho que Samuel executava, e agora disseram, agora é a hora da gente pisar nele. É hora da gente pisar na cabeça dele, porque Samuel errou e nós não queremos mais esse negócio de Deus, essa baboseira de Deus falar pra gente que nós queremos fazer. Nós queremos ter um rei como os filisteus, nós queremos ser como os assírios, queremos ser como os moabitas, queremos ser como os amonitas. Quer dizer, eles estão dizendo, nós não queremos mais profeta e nem Deus. Nós só queremos agora que tenha um rei sobre nós, alguém que vá governar sobre a gente. E aquilo ficou tão triste, foi tão triste para o Samuel, porque o Samuel amava aquele povo. O pastor deve amar as pessoas. O profeta, tinha um cuidado daquele povo. Ele sabia o quanto ele já orou por aquele povo. E agora ele está vendo aqueles que foram amados pelo profeta se rebelando contra o profeta. Ao invés de ajudarem o profeta a tratar os seus filhos que estavam com erros, Samuel, vamos orar a Deus para que seus filhos se convertam. Vamos tentar ajudar o Samuel, o grande homem de Deus que nos ajudou. As obras de Samuel eram visíveis que eram obras de um homem de Deus, mas eles queriam derrubar o Samuel. Quando eles fizeram isso, Deus vê o choro, as lágrimas de Samuel. Senhor, não me querem mais sobre eles. Aí Deus fala, fique tranquilo, Samuel, porque eles não se levantaram contra você. Você só é meu enviado. Depois de você, Samuel, vai vir muitos outros. Depois de você, pode derrubar um, mas vai vir outro. Vocês vão derrubar o Samuel, não tem problema. Vai vir Jeremias, vai vir Daniel, vai vir Isaías, vai vir quantos pastores, vai vir quantos profetas necessário for. E é assim que a obra de Deus é conduzida, pela vontade de Deus, não pela vontade humana. Mas o povo queria, na vontade deles, um rei. Deus, então, por sua vez, disse, já que eles querem um rei, vai contar para eles o que é ter um rei, para que eles pensem primeiro, para eles não fazerem algo que depois vão se arrepender. Versículo de número 8. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Sabe o que está acontecendo aqui, amados? Deus está consolando o pastor, o profeta. Fique tranquilo, porque isso não foi só com você. Apedrejaram Jesus, apedrejaram os profetas, apedrejaram o profeta Samuel, tentaram apedrejar o Senhor no céu, todo-poderoso. Satanás tentou apedrejar o Senhor dentro do céu, vivendo na glória do Senhor. Quer dizer, nós não somos imunes aos ataques, mas nós temos um Deus que diz, se me atacaram a mim, se atacaram você, fique tranquilo, porque esse ataque não é contra você, você está vivendo a minha palavra. Então, eles estão contra mim. Você vive a palavra? Você está desfrutando daquilo que a palavra diz? Então, o ataque não é contra você. As pessoas, esse povo, essa congregação de gente melindrosa, ardilosa, estava com a intenção de derrubar o Samuel. Então, olha o que acontece. Quando isso aconteceu, esse povo não foi tentar ajudar o Samuel. Eles começaram a olhar para as nações. Olha, os filisteus adoram os deuses deles. Veja só, eles têm o templo de Dagon, o grande deus Dagon. Eles falavam assim. Eles começaram a ver as práticas, as orgias em praça pública que os babilônicos faziam. E eles falaram, puxa vida, esse negócio é bom, a gente faz o que quer.
Servir esses deuses eu faço o que eu quiser, eu bebo, eu fumo, eu me drogo, eu tenho 50 mulheres se eu quiser. Ah, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber esse negócio de Deus não, eu vou ser do meu jeito. Aí Deus fala, fique tranquilo, porque essa revolta não é contra você, essa revolta é contra mim, é contra a minha vontade. Versículo de número 9. Agora, pois, ouve a sua voz, Deus falando, ouça a voz desse povo, porém, diga para eles, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei, que o rei houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei, e disse, este será o costume do rei, de que houver de reinar sobre vós. Ou seja, ele vai agir dessa maneira com vocês. O que ele vai fazer? Ele tomará os vossos filhos e os e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares, por cinquentenários, e para lavrarem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas, olha só, tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes, elas então vos dizimará, as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e os seus criados. E olha que coisa séria, também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós sereis de criados, servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Consegue entender que Deus coloca aqui uma cadeia de coisas que o rei que então tivesse em posse do governo, ele faria todas estas coisas contra o povo, que hoje não tinham essas demandas. Eles não tinham que fazer isso, eles só andavam em obediência a Deus, e Deus sempre prosperava a todos. Só que nesse caso, quem recebe tudo é o rei. Tudo é para o rei, tudo é para ele, quem manda é ele. O melhor das terras, o melhor da plantação é para a casa do rei. A melhor comida é para os servos que trabalham na casa do rei. As filhas e os filhos seriam praticamente escravos do rei, servos do rei. E Deus então fala isso para o povo e o povo escuta isso. Versículo de número 18. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. Quer dizer, se você continuar com esse pensamento, com essas atitudes que você está tomando, com essa rebeldia que você está fazendo, você está agindo querendo derrubar o profeta Samuel, você quer agir tentando fazer com que Deus seja tirado da tua vida, que você não interessa para você ouvir a Deus, você quer fazer isso? Deus te dá a permissão. Quer dizer, você tem a liberdade para fazer. Mas você também tem que entender que a consequência dessa atitude sua vai gerar um problema para você. Porque o dia que você chorar por conta daquilo que você perdeu, aí então a Bíblia diz com todas as letras, quando você pedir a mim, eu não vou te responder, porque você não quer escutar o que eu estou falando agora. É tipo um pai, a Bíblia fala, né? O pai corrige o filho que ama. É tipo um pai duro que fala, você quer me escutar? Você quer me escutar agora? Escuta que vai ser melhor para você. Se você não quer me escutar, vai ter uma consequência. E pastor, eu não me importo com a consequência, eu não me arrependo das minhas atitudes. Bom, olha o que aconteceu com o povo. 19. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. O pastor pregou, e então disseram, mas haverá sobre nós um rei. Sabe o que é você saber que Deus quer que você venha agir de maneira diferente que você está agindo? Deus quer que você mude essa maneira, esse coração duro, mas você não quer mudar, você acha que está certo do jeito que você está fazendo.
as ações que você está tomando são ações que são de acordo com a tua vontade, seu desejo. Por isso ele fala com todas as letras: olha, nós não queremos ouvir a voz do Senhor, nós queremos um rei e pronto. Lembra do início da mensagem? Existe a vontade de Deus e a vontade permissiva. A permissiva é: você faz o que você quer, sabendo da consequência que você vai ter. A vontade de Deus é: escute o que eu vou te falar, que você vai ir bem. Você vai se dar bem ouvindo a voz de Deus. Agora, ouvindo a rebeldia desses anciãos aqui se levantando contra Deus, eles então, veja que uma nação inteira foi corrompida por causa de alguns homens anciãos, cheios de malandragem, queriam derrubar aquele trabalho feito por Deus através de Samuel. Aí então ele termina dizendo, versículo 20, e nós também seremos como todas as nações, outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Sabe o que significa isso? Deus, quando eu for para uma batalha, eu não quero que o Senhor vá à frente. Eu digo com todas as letras, se você quiser repetir comigo, você pode dizer misericórdia. Misericórdia. Sabe o que esse povo está dizendo? Eu quero lá saber de Deus, eu quero um rei, eu quero um homem para dominar a minha vida, que vai mandar aqui na nossa sociedade, que não vai ter esse negócio, esses juizinhos aí não. Puxa vida, mal sabia que estavam desprezando a Deus. Olha o que o pastor escutou, o Samuel: ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor, acredito que com tristeza, sabendo que o fim deles seria o pior. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. E então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada um para a sua cidade. Aqui começa mais uma peleja, mais uma batalha do ser humano. Um povo que em outro momento foi livre, da escravidão, um povo que em outro momento foi liberto de toda a maldade, que foram livres do Egito, agora escolhem ter um rei como as outras nações. E Deus fala: se eles querem, é isso que eles querem para ele? Eles não querem ouvir a minha voz? Então que vá, façam o que você quiser. Mas quando você precisar de mim, fale para esse povo, quando ele precisar, porque minha mãe me ensinava uma coisa assim quando criança, minha mãe não, meu pai falava isso: dor de barriga não dá uma vez só. A luta, pastor, eu nunca vou precisar. Cuidado, porque aquele Deus que você está desprezando é o Deus que vai fazer você mudar de vida, de ideia, de pensamento, que vai te curar. É o Deus que as suas lágrimas vão cair para que Ele veja o teu arrependimento. Que Deus tenha misericórdia, que Deus fale mais ao seu coração. Tenha o Senhor como a base da tua vida. Esquece o que os outros estão fazendo, esquece a maldade dos outros. Olhe para Jesus.